Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e é 50 anos depois porque ele começou, então a história começa 50 anos depois da passagem do personagem do Emmanuel no livro há 2000 anos, onde ele era um senador romano. Porém, a história, a protagonista dessa vez não é o Emmanuel, não é o personagem dele, que aqui apareceu como um escravo judeu de nome Nestório. E sim a Célia, que já foi apresentada como se fosse um espírito bem adiantado, e tão adiantado que o avô dela, depois que morreu, pediu a ela que tomasse conta dos pais dela e não o contrário, já que ela era mais jovem nessa vida do que os pais, seria natural então que ele ao morrer pedisse aos pais que cuidassem dela, mas ele pediu a ela que cuidasse dos pais, e foi isso que ela fez quando ela pensou que a mãe dela tivesse dado à luz a um filho que não fosse do pai dela. Ela tomou lugar e disse que o filho era dela, e por isso ela foi expulsa de casa. E isso fez 10 anos então que isso aconteceu aqui nesse 5º capítulo que nós estamos, que é o caminho expiatório, é o nome do capítulo, do 5º capítulo, que fala exatamente então depois que passaram esses 10 anos daquele dia fatídico em que o pai da Célia, o Ovídio Lúcio, só não a matou porque a mãe intercedeu, porque a mãe não deixou, e também o próprio avô, que em espírito estava ali, o Quinéio Lúcio também não deixou que ele fizesse, porém disse a ela que ela não era mais filha dele, que não deveria mais considerado como família, e organizaram todo o enterro dela para que toda a sociedade ficasse sabendo que ela tinha morrido. E depois desse dia fatídico, então, em que ela foi entregue eles acreditaram que ela tivesse sido entregue à própria sorte, porém ela disse: eu fico com Jesus Cristo. E aí nós vimos durante todo esse capítulo agora, o anterior, em que nós vimos toda a caminhada dela, como foi que ela encontrou pessoas que ajudaram, que não ajudaram, até que então ela encontrou uma pessoa e acabou indo para a África, na Alexandria, mas aí como um jovem rapaz. Ela então se vestiu de homem para estar indo ali para o monastério, e ela era ali então o irmão Marinho, de onde ela foi expulsa também, porque uma pessoa a acusou de ser o pai do filho dela, foi a filha do estalajadeiro, que acusou ou a Célia, e ela não disse que não era, porque ela poderia provar que ela não podia ser pai do filho de ninguém, porque ela era uma mulher. Mas ela aceitou ser expulsa do mosteiro e pediu para ficar ali em uma casinha ao pé do horto, aonde ela foi com a criança, que novamente era a encarnação do Ciro, reencarnação do Ciro, que é o amor da vida dela, que era o filho do Nestório, que nós vimos também sendo morto aí, porque eles descobriram que ele era cristão. Tá tudo isso nas páginas anteriores. Então, ela ali nesse casebre, ela começou a impor as mãos sobre as pessoas que a procuravam, e ali ela começou então a fazer trabalhos de cura. E aí esse capítulo, o 5º capítulo, o caminho expiatório, nós vimos então que a Atéria se encontrou, nós vimos novamente, nós encontramos de novo as personagens Atéria, a família do Ovídio, e a Cláudia Sabina, que foi quem armou toda essa confusão, esse plano diabólico que culminou na saída então da Célia de casa, na expulsão da Célia de casa pelo próprio pai. E aí então nós vimos nesse capítulo, na parte anterior, que a Atéria, porque agora ela encontrou os ensinos de Jesus Cristo, ela encontrou o Evangelho, ela se arrependeu do que ela fez, e ela volta ali para a casa do Ovídio, ela que não trabalhava mais ali com ele, ela já está com idade avançada, ela volta, pede para chamar os três, pede para que a Alba Lucínia chame então o marido e o pai, que era o Ovídio então e o Fábio Cornélio, e conta toda a verdade. O Fábio Cornélio o Fábio Cornélio ameaça de matá-la, porém mais uma vez a Alba Lucínia não deixa que isso aconteça, e a Alba Lucínia cai imediatamente enferma, depois que ela soube que ela então tinha deixado a filha dela partir. Ela que apenas impediu que o pai matasse, mas que
talvez pudesse ter feito mais, acredito. E então, depois disso, o Fábio Cornélio, que não pôde matar a Artéria, disse que então mandaria matar a Cláudia Sabina. E para isso ele escolheu exatamente aquela pessoa que é filho da Cláudia Sabina, que foi colocado ali nas portas do Quinéio Lúcius, que é o pai do Ovídio Lúcius, que é o Silano. E o Silano, então, o Emmanuel mostrou aqui que ele tinha uma relação de amizade muito íntima com o Fábio Cornélio, que até via no Silano ele próprio, mais jovem. E aí a gente sabe que o Fábio Cornélio deve saber que o Silano é filho da Cláudia Sabina. E ainda assim ele enviou para matá-la, já que a Artéria contou todo o plano diabólico dela, que culminou com todo aquele sofrimento para a família. Então nós vimos que o Silano se juntou a mais dois homens e foram então em busca da Cláudia Sabina, que morava ali em uma casa muito grande, mas estava totalmente à parte agora da corte, já que o imperador Adriano, que é quem a colocava ali no mais alto pedestal social, morreu. Então ela ficou ali só com dinheiro, mas sem os bajuladores, sem a vida social que ela tinha. Ela também encontrou a palavra de Jesus Cristo, porém o coração dela guardou muito mais ódio e rancor, e ela não aceitou que ele dissesse que era preciso perdoar. Então aqui nós terminamos a primeira parte esse vídeo anterior com essa parte do 5º capítulo, que é o caminho expiatório. Terminou-se quando o Silano chegou então ali à procura dela com duas pessoas. Então ela vê aqui, quando eles chegam, o último parágrafo foi exatamente esse. A viúva de Lólio Úrbico passara o dia entregue a reflexões amargas e angustiosas, como se uma força misteriosa a dominasse, experimentara as sensações mais tristes e incompreensíveis. Em vão passeara pelos deliciosos jardins na principesca residência, onde as avenidas graciosas e bem cuidadas se saturavam dos fortes perfumes da primavera. Sentimentos estranhos e intraduzíveis sufocavam-lhe o íntimo, como se o espírito estivesse mergulhado em amaríssimos presságios. Buscou fixar o pensamento em algum ponto de referência sentimental e, todavia, o coração estava indigente de fé, qual deserto adusto. Foi com a alma imersa em penosos cismares que viu aproximar-se com grande surpresa o destacamento de pretorianos. Dessa forma que se concluiu o vídeo anterior, e agora, para continuar, eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa permitir que eu faça a leitura da forma mais fluida possível e que os meus comentários sejam pertinentes, que eu os faça apenas se eles forem acrescentar. Peço que eu possa ser inspirada até para fazê-los, e agradeço muito a Jesus Cristo, evidente, a Deus também, e a Chico Xavier e Emmanuel por terem trazido essa obra que Emmanuel nos diz: leia e medite, porque é como se fosse realmente um manual de instrução para a nossa travessia aqui, nós que somos seres espirituais fazendo uma temporada humana. E eu te agradeço muito, peço que Deus te abençoe também, você que esteja seguindo, e se tiver uma mensagem aqui que seja, que vá te ajudar a fazer essa travessia com mais facilidade, leveza, alegria, que você consiga captar. Tá bom? Muito obrigada, vamos continuando. Tomada de emoção, lembrando-se do que representavam aquelas pequenas expedições de terror noutros tempos, recebeu no gabinete o oficial que a procurava, acompanhado de 2 homens espadaúdos e atléticos, com os quais trocara significativos olhares. "Ao que devo a honra da vossa visita?" perguntou depois de sentar-se, dirigindo a Silano um olhar de curiosidade intensa. "Sois de fato a viúva do antigo prefeito Lólio Úrbico?" "Sim", replicou a interpelada com displicência. "Pois bem, eu sou Silano Plautius, e aqui estou por ordem do censor Fábio Cornélio, que depois de longo processo expediu a última sentença contra a vossa pessoa, esperando eu que saibais morrer dignamente, dada a vossa condição de conspiradora do império." Cláudia ouviu aquelas palavras, sentindo que o sangue se lhe gelava no coração.
Uma palidez de alabastro lhe cobriu a fronte, enquanto as têmporas batiam aceleradamente. Estendeu precipitadamente as mãos a um móvel próximo, tentando utilizar uma grande campainha. Mas Silano deteve-lhe o gesto, exclamando com serenidade: "É inútil qualquer resistência. A casa está cercada. Encomendai aos deuses os vossos últimos pensamentos." A esse tempo, obedecendo aos sinais convencionais, Lídio e Marcos, dois gigantes, avançavam para Cláudia Sabina, que mal se levantara, cambaleante. Enquanto o primeiro a amordaçava impiedosamente, o segundo avançou, cortando-lhe os pulsos com uma lâmina acerada. Cláudia, todavia, sentindo o horror da situação irremediável, entregava-se aos verdugos sem resistência, endereçando, porém, a Silano um olhar inesquecível. Fosse, contudo, pelo pavor daquele minuto inolvidável ou em vista de qualquer emoção irresistível e profunda, o sangue da desventurada não vazava das veias abertas. Dir-se-ia que a abrasadora emoção sacudia todas as forças psíquicas dela, contrariando as leis comuns das energias orgânicas. Ante o fato insólito e raramente observado nas sentenças daquela natureza, e observando o olhar angustioso e insistente que a vítima lhe dirigia, como a suplicar-lhe que a ouvisse, o oficial ordenou que Lídio sustasse o amordaçamento a fim de que a condenada pudesse fazer suas recomendações e morresse tranquila. Aliviada do arroxo, Cláudia Sabina exclamou em voz soturna: "Silano Plautius, meu sangue se recusa a vazar antes que te confesse todas as peripécias da minha vida. Afasta teus homens deste gabinete e nada temas de uma mulher indefesa e moribunda." Altamente impressionado, o filho adotivo de Quinéio Lúcio ordenou aos companheiros se retirassem para uma sala próxima, enquanto Cláudia, a sós com ele, atirou-se-lhe aos pés, com as veias gotejantes, dizendo amargamente: "Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida. Sou tua mãe, desgraçada e criminosa, e não quero morrer sem te pedir que me vingues. Fábio Cornélio é um monstro, odeio-o. Meu passado está cheio de sombras espessas. Mas quem te fez hoje um matricida é mandatário de muitos crimes." O pobre rapaz contemplava a vítima, tomado de doloroso espanto. Uma brancura de neve subira-lhe ao rosto, denunciando comoções íntimas. Todavia, se os olhos refletiam ansiedade angustiosa, os lábios continuavam mudos, enquanto a viúva de Lólio Úrbico lhe beijava os pés, desfeita em pranto. Então era ali que estava o mistério do seu nascimento e da sua vida? Dolorosa emoção dominou-o e Silano prorrompeu em soluços que lhe rebentavam do peito saturado de angústias. Desde a morte de Quinéio, vinha alimentando o desejo de esclarecer o mistério do nascimento dele. Muitas vezes projetou constituir família e sentia-se desarmado perante os preconceitos sociais, pensando no futuro da prole. Em determinadas ocasiões, experimentava o desejo de abrir o pequeno medalhão que o venerando protetor lhe confiara nas vascas da morte, e, contudo, um receio atroz da verdade paralisava-lhe os propósitos. Enquanto as mais penosas reflexões lhe obumbravam o raciocínio, Cláudia, de joelhos, contava-lhe detalhe por detalhe a história dolorosa da vida dela. Estarrecido ante aquelas verdades pronunciadas por uma voz que lhe abeirava do túmulo, Silano inteirava-se das suas primeiras aventuras amorosas, do encontro dela com Eovídio Lúcio nos tumultos aventurosos da vida mundana, da incerteza dela quanto à paternidade legítima e da resolução de confiá-lo a Quinéio, onde sabia existir a mais carinhosa dedicação pelo nome de Eovídio, circunstância que garantiria ao enjeitado um ditoso porvir. Dos golpes da sorte posterior, desposando um homem de estado, de suas combinações com Fábio Cornélio em tempos idos para a execução de sentenças
de sentenças iníquas no seio da sociedade romana, omitindo, porém, o drama terrível da vida dela em relação a Alba Lucínia. Sentindo que a iminência da morte, agravava o ódio pelo censor que a determinara e por sua família, Cláudia Sabina, dando cursos aos derradeiros desvios da alma, deixou transparecer que a morte de Lólio Úrbico, misteriosa e inesperada, fora obra de Fábio Cornélio e seus sequazes, ávidos de sangue a fim de acarretarem a ruína dela. Então aqui a gente vê duas situações bem diferentes de pessoas que cometeram atos incrivelmente horrendos contra outras pessoas, que foram a Atéria, que foi aqui a comparsa da Cláudia Sabina, na organização de todo esse plano diabólico que acabou realmente com a vida, com a felicidade do lar do Elvídio Lúcius, apesar de não ter saído como elas pensaram pela interferência da Célia. Porém, aqui nós vimos que a Atéria encontrou a palavra de Jesus Cristo, se arrependeu, mas também não acredito que ela tenha feito exatamente o que poderia causar menos estrago ainda mais. Porque passados 10 anos, ela, para aliviar a consciência, ela foi e contou tudo, e olha o que já aconteceu do ato dela ter decidido contar tudo. Porque eu acredito que se arrepender, entender, eu fiz e agora eu estou pronta para colher o que eu plantei, é diferente de agora eu vou contar para ver se o pessoal me perdoa e assim aliviar um pouco a consciência, mas é só a minha forma de entender. E aqui então, e ela disse, eu posso até morrer, contou tudo, porque agora ela realmente havia entendido a mensagem de Jesus Cristo. Já a Alba Lucínia, ou a Cláudia Sabina, como nós vimos ali nas páginas anteriores, ela também teve essa oportunidade, porém ela aqui, a gente vê que ela realmente não entendeu absolutamente nada e ainda está com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, porque agora, ela ali diante do filho que ela deixou, tá certo que ele foi bem cuidado pelo avô dele, o Quinéio Lúcius, mas ela nunca procurou saber e ela vive só para vingança dela, para ter o amor do homem por quem ela é apaixonada, que já não podia mais ser dela e que não foi quando era livre, quando era jovem e que eles namoraram. Então, ela que viveu só alimentada desse ódio, que ela acreditava ser uma paixão, então aqui, ao invés dela, sem pensar no filho, na sorte dele, aqui ela o encontra e ela coloca mais ódio no coração dele, porque nós vimos que aqui ela está jogando ele contra o Fábio Cornélio, que nós vimos ali nas páginas anteriores, que era íntimo dele, eles eram como pai e filho. E agora, então, ela contou tudo o que aconteceu da juventude, como ele nasceu, como ela o abandonou, como o que aconteceu entre ela e o Elvídio, mas ela omitiu que foi ela que causou toda a tragédia da casa do Elvídio, quando ela armou todo aquele plano sinistro para culpabilizar a mulher do Elvídio, que só não aconteceu porque a Célia tomou o lugar da mãe dela. E então aqui ela coloca então mais ódio no coração do filho dela, ao invés de aliviá-lo, ela então condena, porque quando a gente injeta ódio no coração de uma pessoa, que ela é capaz de ficar com tanta raiva, cometer alguma vingança, eu acredito que a gente também tem um pouco de responsabilidade ali na hora que ela for colher. O que ele for fazer de acordo com o que ele vai sentir depois de todo esse ódio que ela está destilando no coração dele contra o Fábio Cornélio, eu acredito que quando ele estiver colhendo isso que ele vai plantar agora, ela também vai ter que ajudar nessa colheita. Eu acredito que vai haver responsabilidade, especialmente porque ela é a mãe dele. E aí então, ela dizendo que ele mandou que ela matasse, que o Fábio Cornélio mandou que ele matasse a própria mãe, e agora também mentindo sobre a morte do marido dela, que foi ela que o assassinou, foi ela que o envenenou, e ela deixando parecer que foi o Fábio Cornélio
para então tá atrapalhando a vida dela, o que vai fazer o Silano ficar ainda mais enraivecido. Nos últimos instantes, levada pelo negrume de seu ódio tigrino, não vacilara em arquitetar o derradeiro castelo de calúnias e mentiras para levar à desolação à família detestada. Aquelas terríveis confidências soavam aos ouvidos do oficial como um clamor de vinganças que reivindicassem esforços supremos. Todavia, a inconsciência não lhe bastavam apenas as emoções para identificar a verdade. Necessitava de alguma coisa que lhe falasse a razão, mas como se Cláudia Sabina lhe adivinhasse os pensamentos, foi logo ao encontro das suas vacilações silenciosas. Silano, meu filho, que Néio Lúcio não te confiou um pequeno medalhão que envolvi nas tuas roupinhas de enjeitado? Sim, disse o rapaz extremamente perturbado. Trago comigo essa lembrança. Nunca o abriste? Nunca. Nesse instante, porém, o emissário de Fábio revolveu uma bolsa que trazia sempre consigo, retirando o pequeno medalhão que a condenada contemplou ansiosamente. Aí dentro, meu filho, disse ela, escrevi um dia as seguintes palavras: Filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses. Cláudia Sabina. Silano Plautius abriu o medalhão nervosamente, conferindo uma por uma todas as palavras. Foi aí que uma emoção violenta lhe abalou todas as faculdades. Acentuou-se a brancura de mármore que se lhe estampara na fronte. O olhar inquieto e triste tomou uma expressão vítrea, de pavor e assombro. As lágrimas secaram como se um sentimento lhe aflorasse nalma. Cláudia Sabina, sentindo-se nos derradeiros instantes, contemplava ansiosa aquelas transformações súbitas. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado: Mãe, minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos. Elas se lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa, depois de muitos anos de inquietação e de angústia. Recebendo aquela suprema e doce manifestação de carinho na hora extrema, a condenada com a voz a extinguir-se falou: Meu filho, perdoa-me o passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam fazendo-me perecer às mãos daquele a quem dei a vida. Meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte. O pupilo de Quinéio Lúcio inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue, num gesto supremo que evidenciava a angústia dele e o esquecimento do abandono materno para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio. Tomou nas mãos a cabeça exânime da condenada, cujo olhar parecia agora rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos da alma dela. E olha que coisa incrível, então. Ela realmente uma alma adoecida, porque ela em busca da vingança, ela só quer se vingar, ela não importa se ela está envenenando o coração do filho dela de forma a fazê-lo agir de forma que vai custar muito para ele depois. Então ela não está pensando nele, mas apenas no desejo de vingança dela. Aqui então ela parece rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos da alma. Verificou-se então um fenômeno interessante. Como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo, o organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre. Satisfeita a vontade psíquica dela, o sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros dos pulsos abertos. Sentindo-se nos braços do oficial, que a encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada: Assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me, Fábio Cornélio deve morrer. Meu Deus, olha quais são as últimas palavras dela.
É realmente quando a gente age sem ter a menor consciência. A consciência dela, ela mergulhou em um poço, em um lamaçal. Ela está totalmente ali embaixo de muita lama. Ela não tem consciência nenhuma. Porque senão, com certeza, ela saberia que ela está plantando muita dor para ela própria colher, como a gente vê na continuidade no próximo livro. E especialmente envenenando então o próprio filho a fazer uma coisa, já que ela não conseguiu a vingança que ela queria contra a família do Ovídio, então agora ela coloca o filho dela para fazer. Os singutos da agonia não lhe permitiram continuar, mas os olhos enviavam a Silano as mais singulares mensagens que o rapaz interpretava como apelos supremos de desforra e vingança. Quando um palor de cera lhe cobriu a fronte contraída num rito de pavor angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas apresentando seus companheiros com a fisionomia transtornada. O olhar fixo e terrível dele parecia de um louco. No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais íntimo e o mais desgraçado dos seres. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Apenas com uma palavra de ordem, colocou-se a caminho de volta ao centro urbano, enquanto os servos dedicados de Cláudia lhe amortalhavam o cadáver entre lágrimas. Embalde, Lídio e Marcos, bem como outros pretorianos amigos, lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano e Plautius mantinham um silêncio inflexível e sombrio. Ele está totalmente agora, então, tomado ali pela influência, então, de todo aquele lado negativo, porque nós vimos no decorrer do livro que todos esses momentos assim culminantes, esses momentos que vão trazer fazer realmente, como o capítulo diz, o caminho expiatório, trazer aquele momento que a pessoa pode expiar e melhorar um pouco aquilo que ela já fez no passado, ou não, piorar ainda mais, que é o caso que é da Cláudia Sabina, como a gente está vendo. Então, nesses momentos há sempre a ação da luz e da sombra ali, e ele totalmente tomado pela ação da sombra, ele está entregue realmente, ele está fora dele, digamos, e aí ele vai então a caminho de estar cumprindo aquilo que a mãe dele pediu. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo assassino da mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina, à extrema hora, a respeito do censor e do procedimento dele no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. Perturbação cerebral intraduzível, ou seja, ele não era mais senhor dele ali, ele já estava agindo assim maquinalmente, ele estava completamente tomado realmente por essa força que traz raiva, que traz ódio e que leva as pessoas então a fazerem coisas que, se elas estivessem donas, se fosse o eu superior delas que estivesse no comando, não aconteceria jamais. O pensamento de que para o resto dos dias devia considerar-se um matricida atormentava-o, sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava o punhal que descansava nas armaduras, antigozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Era noitinha quando penetrou no imponente edifício onde o Fábio Cornélio o esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu-o com visível interesse e, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu-o num canto da sala. Então, que novas me trazes? Tudo bem? Silano fitava-o de olhos gáseos, como presa das mais atrozes perturbações. Mas que é isso? Insistiu o censor extremamente conturbado. Estás enfermo? Que teria acontecido?
Fábio Cornélio não pôde prosseguir porque, sem dizer palavra, qual um alucinado em crise extrema, o oficial desembainhou o punhal celeramente, cravando-o no peito do censor, que caiu redondamente, gritando por socorro. Silano Platius contemplava a vítima com a facies terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na indiferença dele, viu o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e a omoplata, enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível. Foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Quinélio Lúcio, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado. Porém, em poucos minutos, estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada com que pagava a afronta ao Estado com a perpetração do crime dele. A notícia correu à cidade celeremente. Gente, olha que desfecho, não é? Olha que desfecho. Como é que é uma cadeia. Quando a gente planta ódio, a gente continua plantando ódio, a gente vai contaminando todo mundo. Assim como seria possível ela ter parado isso, ali ela fez, como a Atéria. Tá certo que a Atéria, trazendo isso, eu estou me repetindo, trazendo isso de volta depois de tanto tempo, depois de 10 anos, olha o que aconteceu. Quem sabe se ela tivesse pensado, entendi, eu errei muito, mas é porque a minha consciência não estava tão expandida, eu não conhecia os ensinamentos de Jesus Cristo. Então agora eu vou fazer por onde não errar mais e vou me colocar para fazer o exemplo de Saulo de Tarso no livro Paulo e Estevão. Depois que ele errou muito, aí ele encontrou-se com Jesus Cristo e aí ele foi trabalhando para a luz e colhendo o que ele tinha plantado. Eu acredito que seja esse o exemplo desse livro que eu citei, eu deixo aqui, eu fiz a playlist Paulo e Estevão, tá bom? Já aqui, a Atéria, ela entendeu que ela errou, mas ela queria aliviar um pouco a consciência. Foi por isso, eu acredito, que ela contou tudo, já que 10 anos depois não traria muito benefício, assim como não trouxe. Olha o que já aconteceu. Já a Cláudia Sabina, não. A Cláudia Sabina, ela optou. Então, a Atéria poderia ter parado aí se ela não tivesse também querido estar aliviando a própria consciência, podia ter parado o mal aí. E a Cláudia Sabina também, mas não, ela preferiu envenenar o próprio filho, quem ela já tinha abandonado, que já era ali um bastardo, que já vivia uma vida difícil, ainda mais fazendo dele agora um assassino e fazendo ele perder a própria vida, ele que era um jovem. E aí eu acredito que tem um outro ponto aqui também, porque o que fez ele ficar totalmente demente, o que fez ele ficar totalmente fora dele, entregue às forças das trevas, capaz de cometer um ato desse, foi que ele ele ficou tão se sentindo tão desgraçado desse jeito, porque ele seria um matricida, assassino da própria mãe. Mas aí ele ali, quando o Fábio Cornélio deu essa incumbência a ele não pensou, mas essa pessoa que eu vou matar, ela é mãe de alguém? Ele fazia isso, era o trabalho dele naquela época. Então, os policiais saíam, os pretorianos, os policiais, a guarda saía para matar. Era esse o trabalho dele, e aqui cabe bem aquela parte do evangelho que foi discutida ali, que o Nestório fez a preleção, então, ali sobre essa parte em que Jesus Cristo diz, quando avisam a ele que a mãe e os irmãos estão procurando, ele diz: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Porque eu acredito também, quando a gente não entende isso, então se não for minha mãe, não for meus irmãos, eu saio e mato, não tem problema. Mas agora, se eu descobrir ainda que me abandonou, mas é minha mãe, só aquela coisa da questão fisiológica, do sangue mesmo. É minha mãe, então eu não vou ser um matricida, então eu perco totalmente a razão e acabo cometendo uma coisa tão horrível dessa, que com certeza colocou aumentou muito mais ali a dívida que a Cláudia Sabina está contraindo com a própria consciência. Porque depois, quando a gente vê aqui mesmo, quando nós vimos o senador Públio Lentulus ali como um escravo na história, agora tão
tão ligado à luz ali, levando ao pé da letra os ensinos de Jesus Cristo, e ainda assim ele foi morto ali na festa do Adriano, do imperador, de uma forma impiedosa, depois de passar tanto tempo na prisão, de uma forma impiedosa também. É aí que a gente entende a frase de Emmanuel: nesse mundo de injustiça não há injustiçado, porque a gente só encontra pessoas plantando e pessoas colhendo, e Deus ali triste com aquele que está plantando espinho para colher depois, mas dando a oportunidade a cada um, aquele que está plantando de entender que a consciência expanda e ele entenda que ele não deveria fazer isso. Cláudia Sabina, que ela entenda quanto erro ela cometeu, e agora, antes de morrer, tão terrível também de levar o próprio filho a essa situação que para ele contraiu tanto tempo, aí plantou tanto espinho para ele próprio, mas ela com certeza faz parte dessa matemática, dessa contabilidade também, que foi ela que o induziu, que o empurrou a isso. Mas isso não o libera, na minha forma de entender, também do ato que ele cometeu. Aí então, gente, eu fico aqui então, terminando dessa forma. Meu Deus, que incrível. Quando a gente pensa que já passaram os momentos mais tensos, aí vem mais ainda. Mas como o Emmanuel disse no livro Há 2000 anos, ele abria, Jesus Cristo permite que se abra essas páginas, porque com certeza não é ficção, não é invenção da cabeça de ninguém. Tudo nessa vida é como se fosse um enorme reality show, com câmeras por todos os lados, tudo é informação e tudo fica registrado. Então, quando a gente está fazendo coisas que a gente não faria quando tem alguém olhando, é bom pensar, olha, essa consciência está vendo, a consciência que registra tudo e depois a gente paga, entre aspas, de acordo com a consciência. E aí, então, ele diz, para esse livro aqui, ele diz no livro Há 2000 anos que era para nos servir de roteiro, ou seja, Emmanuel, ele aposta que a gente pode ser sábio, a gente pode aprender com o erro alheio, a gente não precisa errar dessa forma para poder entender, a gente pode escolher aprender pelo amor. Esses personagens aqui com certeza estão escolhendo aprender pela dor, porém já com certeza, há tanto tempo que isso aconteceu, há 2000 anos, eles já estão todos na luz, porque é assim, é a caminhada. Só que demora mais tempo, quando a gente escolhe aprender pela dor, demora mais tempo e envolve mais sofrimento da nossa parte e mais tristeza da parte de Deus, que não quer ver ninguém sofrendo. Tá bom, gente? Então eu fico aqui com essa parte então do caminho do quinto capítulo e te convido para que você venha para ver como é que vai continuar então esse quinto capítulo, para dar continuidade. Espero que, se você gostou, se você quiser compartilhar, eu agradeço. Se você quiser deixar seu like também, se você quiser entrar lá no canal, tem outros livros lá, outros do Chico, como esse que eu citei, e tem também muitos outros lá. Se você quiser se inscrever, fica à vontade, eu te agradeço. Tchau, até o próximo vídeo.